Glória a Deus. Amém. Vou abrir um parêntese aqui antes, né? Só assim a gente descobre as pérolas que tem no ministério, né? Eu falei com o Yuri que hoje ia ser uma surpresa quem ia ministrar a oferta, mas quem ganhou o presente foi a gente, né? Ministração poderosa aí de W. A gente saber que guitarrista não é só guitarra, né? O cara tem palavra, tá vendo aí? Pelo menos aqui, né? Amém, glória a Deus. Vocês estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Gostaria de pedir a igreja para abrir a Bíblia em Romanos 5. Glória a Deus. Versículo 17. Enquanto eu tomo água aqui que eu estou com sede. Amém, glória a Deus. Todos acharam? Eu vou abrir a palavra. Enquanto eu estou abrindo aqui, queria trazer um entendimento para os irmãos, que hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o discernimento, sobre o poder da ressurreição e da graça de Deus, sabe? Foi um tema que me incomodou bastante. Eu estava conversando com minha esposa recentemente, com o Yuri também, que várias coisas têm me incomodado muito nesse mundo atual que a gente vive, sabe? E há um bom tempo já meu espírito ele tem se incomodado, principalmente da forma que as pessoas têm usado a graça de Deus, sabe? E eu fico feliz que não foi só a mim que o espírito incomodou, sabe? Regina até falou comigo que o pastor Luciano Subirá estava fazendo um seminário sobre a graça transformadora, não é isso? E foi justamente o que tem me incomodado, sabe? A forma que a gente tem usado a graça de Deus, a forma que a gente tem pegado aquilo que é mais precioso e que a gente não consegue pagar, porque a própria palavra diz: graça é um favor imerecível, é uma dádiva, um presente, a qual eu e você nunca vamos poder pagar. E a gente pega esse maravilhoso presente e descarta e joga fora, e usa como se não fosse nada. E isso tem me incomodado há muito tempo. E o Senhor me trouxe a oportunidade, e hoje todas as coisas moveram para o louvor e honra e glória do Senhor. Eu ia estar ministrando louvor no vocal, aconteceu previsto, eu fui para a bateria, Joás pediu para pregar na quinta-feira, falei amém, e era algo que já estava no meu coração, que eu ia falar no louvor aqui, estava com o Yuri. Então eu falei, rapaz, glória a Deus, Deus quer falar alguma coisa para a sua igreja e que eu seja o canal que o Senhor quer usar. Amém? Romanos 5, 17. A palavra do Senhor vai dizer assim: porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Eu vou ler numa versão mais atualizada, para que vocês consigam entender a profundidade dessa palavra. Vou ler na versão NTLH, para quem quiser me acompanhar, estiver nos seus aplicativos aí. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: é verdade que, por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E de todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presentes, na sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai, a Tua presença ela é real neste meio, Pai, porque nós já sentimos a Tua presença, Senhor Deus, através dos louvores, Senhor Deus, através da oração, da intercessão, Pai. Isso aqui, meu Pai, é uma continuidade, Senhor Deus, do que o Senhor quer fazer neste local, meu Pai. Deus, o Teu Espírito, Senhor Deus, se move aqui, Senhor Deus, com liberdade, Pai, e que não seja mais, Senhor Deus, a minha boca, que não seja mais os meus pensamentos, Pai, mas que o Teu Espírito venha me possuir, Pai, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer, Senhor Deus, à Tua igreja. Espírito Santo, eu te peço agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha repreender agora, meu Pai, todo espírito que tenta roubar essa palavra, Pai, do ouvido dos Teus servos, Pai, todo coração, Senhor Deus, duro, Senhor Deus, coração de pedra, que não quer, Senhor Deus, dar ouvido à Tua voz, Senhor Deus. Eu te peço agora, Espírito Santo, entra com mão forte, Senhor Deus. Pai, eu te peço, Pai, que essa noite seja uma noite reveladora na Tua presença.
em nome de Jesus. A palavra graça, como eu já falei, ela vai dizer que você recebeu um presente que você não merece, é um favor imerecível. E eu comecei a pensar um pouco acerca dessa graça, sabe? Trazendo para poucas palavras, é como se eu chegasse hoje para Joás, falasse: Joás, véi, pô, Deus me abençoou aí, véi, vou te estar tocando no meu coração, vou estar te abençoando aqui. Véi, tome aqui, véi, R$100.000 aqui. E aí eu dou para Joás, e Joás é um presente que ele não tem nada que ele faça, entre aspas, para conseguir me retribuir. Mas Joás pega esse presente que eu dei a ele, e é o que está acontecendo hoje, e fala assim: pô, beleza, eu vou ali ofertar na vida. E ele não entendeu o presente que eu dei a ele, a porta que Deus abriu, não enxergando o potencial que essa oferta poderia ter na vida dele. Então hoje a gente tem vivido tempos assim, sabe? A gente tem observado aonde a graça do Senhor, ela só alcança até onde eu quero, até onde eu deixo, sabe? Onde eu pego Deus, coloco Deus dentro de um caixote, falo: Senhor, o Senhor vai se limitar a isso daqui, porque eu não quero que o Senhor transforme a minha vida, sabe? E irmãos, quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente estava tendo até essa discussão no Ministério do Louvor um tempo atrás, a gente percebe que a gente não consegue chegar na perfeição, a gente não consegue seguir 100% isso aqui para ser perfeito, porque a perfeição ela vai ser alcançada no céu. E quanto mais eu leio, eu percebo que eu sou falho, mas é essa graça que nesse momento vai dizer: você é falho na sua fraqueza, mas em Cristo eu sou forte. É nesse momento que eu preciso entender que eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar vivendo o que eu estou vivendo com o Senhor hoje, mas a graça dele me alcançou algum dia e por isso eu vivo. Eu não tenho como pagar ao Senhor o que ele fez naquela cruz por mim, sabe? O sacrifício e a ressurreição de Cristo não foi uma mera morte, sabe? Foi uma transgressão. Ele me arrancou da morte para a vida. Ele pagou o preço, e não só por mim, mas por todos, até por aqueles que não merecem. Então você começa a se colocar no lugar de Deus, você começa a ver Deus, ele entrega o seu filho por um cara que cospe na cara dele, chuta ele, maltrata ele, diz que ele não existe e contraria tudo que está escrito aqui. Mas o amor dele, a graça dele, que a gente não merece, foi capaz de se passar sobre todo esse peso. E eu comecei a buscar a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, sabe? E antes de eu começar a ler, uma pergunta ela veio muito forte ao meu coração. Por que existem muitas pessoas fracas ou vivendo um evangelho raso? Sabe? Começa a olhar para as pessoas que você conhece, que viveram com você. Glória a Deus, eu tenho a graça e a bondade do Senhor de olhar todas as pessoas que eu cresci, sabe? Minha esposa, Esther, Yuri, Dani, William, todo mundo que eu cresci junto aqui no ministério, está aqui hoje servindo com integridade e com autoridade do Senhor. Eu tenho essa graça porque o Senhor ele concedeu, o Senhor foi misericordioso nas nossas vidas, ele nos arrancou da lamaça do pecado. Mas faz uma retrospectiva dos seus amigos que eram evangélicos aí fora, dos seus amigos que se diziam que amavam a Jesus, vê onde é que eles estão hoje, vê o quão profundo eles estão mergulhando na palavra. Irmãos, é 1%. Sabe, a gente está inserido numa bolha na igreja. A gente tem uma palavra, uma igreja maravilhosa, um pastor que se preocupa com a gente. Mas você vai aí fora, a gente não encontra isso não, pô. Não encontra não. A gente encontra altares prostituídos. A gente encontra líderes matando outros líderes. A gente encontra pessoas que não amam outras pessoas. E como é que a gente muda isso, sabe? Eu costumo dizer que a gente não consegue amar a Deus verdadeiramente se a gente não tiver uma experiência com Ele. Então por que as pessoas estão vivendo tão raso? Por que as pessoas estão ficando tão fracas? Porque elas não tiveram uma verdadeira experiência com Jesus. Sabe, uma vez, glória a Deus, o Vida do Irmão Estênio está até ali, que ele me lembrou uma coisa que eu estava conversando com ele uma vez. Eu vindo para o ensaio aqui do Ministério do Louvor, eu conversando com o Irmão Estênio, e eu falei: Irmão Estênio, hoje não tem nada que eu ou que outra pessoa lhe fale que vai dizer
que Deus não existe, porque o Senhor viveu uma experiência pessoal com Ele, assim como eu vivi. Então, quando você tem uma experiência pessoal com Deus, não tem como uma pessoa chegar para você e dizer assim, ó, Deus não existe. Porque você sabe, você viu, você pegou, você sentiu. Sabe, você viveu esse momento. Então, por que as pessoas estão ficando fracas ou estão vivendo o evangelho raso? Porque elas não querem ter experiência com Deus. Sabe, as pessoas querem um Jesus assim, um Jesus bacana, um Jesus maneiro, um Jesus que vai se enquadrar no padrão dessa sociedade. Mas a palavra diz que a gente tem que andar o quê? Na contramão do mundo. Aí você quer andar na mesma mão que o mundo? Não dá, pô. Não dá. Então você precisa ter uma experiência com o Senhor para que isso possa transformar a sua vida. Sabe, quando a gente tem uma experiência com o Senhor, eu costumo sempre falar isso. A minha experiência foi muito pessoal com o Senhor. Eu estava a ponto de decidir ir totalmente para o mundo. Eu não queria mais nada a saber com o Senhor. E por um objetivo, por cumprir um propósito que eu tinha feito com minha mãe. Eu ia para o acampamento, porque minha mãe era líder, eu tinha que ir, já estava pago. E cheguei nesse acampamento, estava pago, eu só fui porque estava pago, eu falo a verdade. Cheguei nesse acampamento, rapaz, eu fui batizado no Espírito. E eu me lancei mesmo, foi uma onda assim, brutal. O Colosso estava lá, Dani, Leno. Rapaz, eu vivi uma experiência com o Senhor tão forte, que eu vi, irmãos, da onde Ele me tirou. Eu fui pro show de Alok, e rapaz, o pau comeu. Eu olhei e falei, Senhor, eu não quero isso aqui não, mas eu também não queria servir, né? Eu queria ficar na meia. Deus foi lá e fez assim, ó, arrancou. Quando eu vi o Senhor, eu não conhecia mais Deus de ouvir falar, de vir para aqui, para a casa do Senhor e cantar. Eu vi o Senhor, eu provei Ele na minha vida, eu provei Ele nas minhas finanças, eu provei Ele nos meus relacionamentos, eu provei Ele no meu casamento, eu provei o Senhor a todo tempo, e a todo tempo Ele esteve comigo. Então não tem como alguém me dizer assim, ó, o Senhor não existe, porque quando essa pessoa me fala, eu falo, tudo bem, não existe para você, porque eu creio num Deus vivo. Então é isso que a graça do Senhor ela faz, ela transforma. Eu sei que eu não mereço, mas eu vivo porque o Senhor me presenteou. E 1 Coríntios 15 vai dizer o seguinte, eu vou ler na NTLH, que vai ficar mais fácil a compreensão dos irmãos sobre o tema que eu quero falar. Paulo diz, agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitam e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada, vocês crerem nele. E aqui eu já abro um primeiro parêntese. Não tem como você ser cheio de Deus. Não tem como você amar Jesus e você não falar de Jesus para outras pessoas. Aquelas pessoas que Paulo diz aqui foram salvos pela pregação e testemunho dele. E quantas pessoas não têm sido salvas através do nosso testemunho? Quantas pessoas a gente tem negligenciado nesse mundo? Sabe, a gente começa a ver e a gente vê pessoas que têm um conhecimento absurdo no Senhor, absurdo, e usa esse conhecimento para nada. Não consegue gerar vida, não consegue gerar fruto. Quem me conhece há mais tempo sabe, os meninos do Ministério de Louvor sofrem porque eu bato mesmo. Falo, rapaz, quem tem Deus tem que gerar vida, não tem como. Porque não tem como eu andar. Eu ando com o Júnior, eu estou ali todo dia, a gente corria todo dia na Gal Costa, e eu não conhecer Júnior. Não tem como eu andar com o Júnior todo dia e não saber o que Júnior gosta, saber o que Júnior faz. Não tem como. Então, se eu tenho Jesus no meu coração, eu preciso falar dele. Eu preciso expor a palavra dele. Então, Paulo ele já alerta isso aqui. Vocês foram salvos porque eu preguei, mas não para a minha glória, e sim para a glória de Deus, porque o Senhor me usou. E quantas vezes o Senhor tem nos colocado em lugares para nos usar e a gente não tem falado do amor dele? Quantas vezes Deus tem nos abençoado mesmo, falado, não, essa porta aqui é sua, vá, prospere, faça, e a gente chega lá e esquece do Senhor, e a gente começa a negar a Cristo, porque isso é negar a Cristo. Quando eu não falo de Cristo, quando eu não falo de quem eu amo, eu sou casado hoje, há 1 ano e 6 meses, fiz 7 meses agora, e se eu amo a minha esposa e eu não falo para as pessoas que eu amo ela, como é que eu estou provando o meu amor para as outras pessoas? Porque eu posso provar para ela, mas como é que eu provo para outras pessoas?
se elas não veem as minhas ações de amor a ela? Você está entendendo? Então como é que eu provo que eu amo a Cristo se as pessoas não veem as minhas ações de amor a Ele? Sabe, é nos mínimos detalhes, irmão, é nos mínimos detalhes. A gente pensa que evangelizar, que pregar, de converter as pessoas, eu vou chegar aqui embaixo, vou descer, Bíblia, a pessoa vai, meu irmão, você vai tomar um tiro amanhã, mas Deus está mandando você ir na igreja hoje, não é assim não, irmão. É, nos mínimos detalhes. E servir ao Senhor confronta a gente em níveis. Eu principalmente, que eu sou uma pessoa que não gosto de me indispor com ninguém. Eu já passei por situações, eu passei recentemente uma situação, eu pedi para um cara do Baba botar o nome de um amigo meu, irmão, e ele confirmou, quando chegou na sexta-feira, ele falou, velho, mande seu amigo usar o nome de tal pessoa. Eu falei, irmão, me perdoe, mas eu sou cristão, eu não faço isso não. Eu vou falar com ele que não colocou o nome na lista e não vai dar para ele ir. E estava tudo certo, o cara estava animado para ir. Eu cheguei para ele, velho, não vai dar, porque aconteceu isso. E aquilo, de certa forma, me deixou constrangido de cancelar um compromisso. Eu não gosto de cancelar compromisso. Mas eu precisava me posicionar nisso, porque se eu não me posicionasse, como é que as pessoas em que eu estou iriam ver que eu sirvo a Cristo? Eu preciso provar isso. E a palavra vai continuar dizendo. Paulo vai dizer, eu passei para vocês o ensinamento que eu recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado no terceiro dia, foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Observe aqui a experiência, todo mundo teve a experiência de ver Jesus. Então como é que você vai dizer para uma pessoa que andou com Jesus, que esteve com Jesus, que viu Jesus morrer e depois viu ele ressuscitado, que ele não existe? É essa a certeza que a gente tem que ter. A gente aqui se encaixa na mesma visão de Paulo. Nós vimos Jesus fora do tempo, a gente não viu ele assim que ele saiu ressurreto. Mas hoje a gente consegue, através do Espírito Santo, ver Jesus, sentir Jesus. Então como é que a gente não tem experiência com Jesus? Irmão, só não crê, só não é firmado em Jesus quem não teve uma experiência verdadeira com Ele. E aí Paulo vai continuar dizendo, de fato eu sou menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. E muitas das vezes, a gente começa a pensar na nossa vida. Poxa, eu estou indo para a igreja, eu tento servir a Deus com integridade, mas eu peco tanto, eu faço tantas coisas que desagradam o Senhor. Gente, Paulo, ele perseguia a igreja de Deus. Ele chegava aqui, se fosse no tempo de hoje, estava todo mundo aqui, ó. Ele chegava aqui, entrava aqui, me prendia, dava uma badalada em Colosso, arrancava a cabeça de Joás e acabou. Imagine o cara que fazia isso. Então aí você pega o cara que perseguia a igreja, que ele era o anticristo naquela época. E aí ele diz o quê? Ele perseguia a igreja e Deus conseguiu perdoar ele através da graça. Aí você vai me dizer que Deus não consegue te perdoar. Ou talvez você não queira ser perdoado. E essa é a verdade. Muitas pessoas que estão hoje aí fora, magoadas, e não entram neste lugar chamado casa de oração, porque dizem que foram magoadas por pessoas. É porque na verdade elas não conseguem abrir o seu coração para que o verdadeiro amor de Jesus entre e transforme elas. Paulo vai continuar dizendo assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça de Deus, ela nos faz alcançar lugares inimagináveis. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui, mas o Senhor, pela sua graça, me colocou. Talvez você nunca se imaginou no lugar que você está hoje, mas o Senhor, pela sua graça, lhe colocou. Mas eu vou pegar essa graça que o Senhor me deu, me abençoou, abriu portas, e vou ficar parado? Não, não dá para pegar a graça de Deus e invalidar. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo, no contexto seguinte. E a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que os outros apóstolos. Então a graça do Senhor, o Senhor investe em você. Sabe, ele não morreu, ele não pagou um preço em vão. Tire isso da sua cabeça, em nome de Jesus. O Senhor, ele não pagou um preço para você ficar sentado nesse banco,
tomando um ar-condicionado e depois ir para casa jogar um futebol ou comer um acarajé. Não. Ele pagou um preço para que você trabalhe para ele. Ele investiu em você, Colosso. Você quer um emprego? Toma aqui, Eu vou investir em você, agora invista no meu reino. Joás, você quer viver uma vida boa? Toma aqui, agora invista no meu reino. O Senhor, Ele investe na gente. E a gente precisa, através da graça dEle, trabalhar para o Senhor. Mas trabalhar como? Eu digo que a gente não deve trabalhar com obrigação. Aí eu volto novamente. Qual é o significado de graça? Favor e merecido. Se o Senhor para comigo, Ele teve o favor imerecível de me colocar aqui, eu posso ter para com outros o favor imerecível de levar a Jesus. Eu posso ter para com outros o favor imerecível de abençoar outros irmãos. Eu posso servir ao Senhor com amor e integridade. E quando eu entendo que a graça dEle, e pela graça dEle eu sou o que sou hoje, eu não trabalho com obrigação, eu não trabalho com peso. Eu não sirvo ao Senhor carregando um fardo. Eu sirvo ao Senhor com alegria. E a cruz, ela se torna leve. Se hoje você está servindo ao Senhor, você está aqui na igreja e está achando que seu ministério está pesado, vá buscar a graça do Senhor, porque tem alguma coisa errada. Eu não acredito, Colosso, que há pessoas que servem ao Senhor, sentem o peso que eu falo não é um peso espiritual, mas é um peso do ministério, sabe? E não conheçam a verdadeira graça de Cristo. Não tem como, quando você alcança o que o Senhor quer na sua vida, quando você vê os frutos através da sua vida, que o Senhor está ali proporcionando ver, sabe, isso é uma alegria imensurável, não tem palavras que paguem. Então não tem como você me dizer que você está carregando um fardo pesado, se você não conheceu, se você já conheceu a graça de Deus. E eu vou continuando aqui, falando sobre esse versículo, onde ele vai dizer o seguinte: no entanto, não sou eu que tenho feito isso, e sim a graça do Deus que está comigo. Então a gente precisa entender, a palavra vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quais todas as coisas são essas? É o melhor emprego que eu quero? É passar na faculdade, é ir para Harvard, é ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio? Eu também, massa. Mas eu também posso levar a Cristo em todas as situações. Eu também posso clamar o sangue de Jesus em todas as situações. Eu também posso interceder pelos meus irmãos em todas as situações. Eu também posso batalhar com os meus irmãos em todas as situações. Porque eu posso tudo pela graça do Senhor. Então a gente começa a entender que não é a nossa força, sabe? Não é o meu braço, não é o seu braço. É a graça do Senhor que nos faz alcançar resultados inimagináveis. E aí eu começo a ver Paulo falando assim: não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos. E foi nisso que vocês creram. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? E aí eu vou traduzir para a nossa linguagem hoje. Se eu digo para a minha família, para os meus amigos, que Jesus transforma vidas, mas a minha vida não é transformada, que Jesus é esse? Se eu digo, Jesus é Jesus justo, e eu estou pegando o dinheiro da minha mãe escondido. Se eu digo, Jesus não mente, mas quando chega no meu relacionamento eu estou mentindo. Se eu digo, Jesus perdoa, mas quando o irmão chega ali na porta e vira a cara para falar comigo, eu não perdoo o irmão. E se o irmão tiver problema com você, problema do irmão, faça a sua parte. Sabe? A ressurreição de Cristo ela é palpável, a gente traz muito para o lado da cruz, mas a gente precisa viver o hoje também. Eu preciso fazer a nossa parte. Tem um versículo que eu gosto muito, é inesquecível, né? Se pudeis manter a paz com todos. Eu amo, quem me conhece sabe que eu amo esse versículo. Porque se depender de vós, você vai manter a paz com todos. Tem um irmão está ali machucando, um irmão está ali infligindo dor. Amém, meu irmão, eu te perdoo. É preciso amar nas situações mais adversas. E isso não é fácil. Não é fácil. Sabe, você hoje tem um trabalho, um emprego, uma casa, uma família estruturada. Aí você pega um irmão que está passando problema no casamento.
a mãe dele está na UTI e o cara está sem trabalhar, e você diz para ele: meu irmão, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar, eu tenho certeza. Mas se coloca no lugar do irmão e sente a dor do irmão. Como é que você pode ajudar nessa situação, sabe? E eu não sou pessoa empática. Quem me conhece sabe, eu luto para ser empático, eu luto para tentar amar os outros. E é difícil, gente. É um negócio difícil. Mas Deus tem me ensinado. Porque se eu não amar, às vezes eu quero pegar o 2 quilômetros assim, porque estressa, mas a gente tem que tratar com amor. Porque o Senhor fala isso. Então, se eu não conseguir entender que Cristo ressuscitou para que eu viva para Ele, por Ele, sabe? Cristo, Ele nos abençoou com essa graça para que nós, se a gente estava conversando isso junto com o Gênio, nessa passagem aqui a gente reflita a Cristo. Eu estou andando na rua, estou refletindo a Cristo. Eu estou trabalhando, estou refletindo a Cristo. Eu estou sendo assaltado, está repreendido, eu estou refletindo a Cristo. Tem que repreender. Eu estou no meu casamento, eu estou refletindo a Cristo. É o viver refletindo a Cristo. Porque servir ao Senhor não é um interruptor que eu chego ali a perto. É uma vida, é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. Eu não posso ligar no botão a partir do momento que eu entro naquela porta e falar assim: a partir de aqui eu vou ser crente. Porque não dá. Depois de um tempo a farsa cai. E aí, quem está perdendo é Cristo ou é você? É você. Jesus é o único Rei, poderoso e glorioso. E mesmo que ninguém daqui adore a Ele, as pedras vão clamar. Então você vai me dizer que quem está perdendo é Jesus? Não é você. Usufrua da graça de Deus, a graça que Ele derramou sobre as nossas vidas. Romanos vai dizer que através de um homem foi que o pecado e a morte em todo mundo. Adão, ele abriu essa legalidade. E aqui eu já abro um parênteses que Deus está falando aqui agora sobre a minha vida. Se alguém na sua família quer abrir uma legalidade, você tem o poder de fechar, porque Jesus Cristo, Ele encerrou um ciclo. Então você, através da presença de Jesus, vai encerrar o ciclo do pecado. Não aceite, não aceite. Sabe, a gente tem que ter discernimento espiritual sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. Na família de minha mãe, nenhum filho era casado. Todos eram separados. Minha mãe, quando se casou, ela quebrou esse ciclo. E num culto aqui com o pastor Cláudio, eu lembro muito bem que ela me falou, ela quebrou uma maldição hereditária sobre a vida dela e a vida dos filhos dela. Então existia uma legalidade aberta, mas existia um Deus que encerrou essa legalidade. Aí você hoje quer me dizer que você faz as coisas porque você é assim? Porque a minha mãe foi assim, minha mãe me ensinou assim. Quebre e feche essa porta. Não aceite isso na sua vida. Viver no pecado não é uma opção, é uma escolha. E se você escolhe viver no pecado, você está pegando a graça de Deus e jogando fora. Não tem como, gente. É um preço muito alto. É um preço muito alto. E quando a gente começa a ver, e essa parte do amor que eu tenho que ter pelas pessoas, eu mesmo não tenho TikTok, porque o negócio me atribula logo. Regina me mostra um negócio assim que eu fico logo com raiva. Porque você vê as pessoas pegando Jesus e botando num caixote assim, ó, e levantando cada bandeira com o nome de Jesus. Falou, rapaz, Jesus não é isso aí não, velho. Jesus não é isso aí não. E eu não tenho medo de falar para quem for. Eu falo com meus amigos, eu falo, rapaz, você tem suas escolhas, mas meu irmão, Jesus me ensina isso não. Eu não vou ser a favor de nada que vá contra a palavra de Deus. Porque eu tenho princípios, eu tenho a palavra de Deus dentro de mim. E não é porque eu sou bom. Porque eu não sou bom, a essência do homem ela é mal. Mas o Espírito Santo, através da graça dele, me transformou. E eu vivo pelo Espírito dele. Ó, se o Espírito sai, o mal volta. Aí você está lá vivendo, o cara está lá. Veio do mundão, viciado em balada, em bebida. Aí veio para a igreja e começou a se consertar. Começou a viver com a graça de Deus. Daqui a pouco, depois de um ano, o cara começa. Aí chama um amigo, velho, bora ali para uma fé. Não, velho, estou indo para a igreja. Aí chama lá no sábado, no dia do culto. Fala, não, aí ele vai. Chega lá, os caras começam a botar isso. Não. Aí o cara fica se colocando em situações adversas contra o próprio desejo dele e escolhe pecar. Aí você vai me dizer que foi por falta de opção. Não foi. Você escolheu, sabe, deixar a graça de Deus de lado e viver o pecado. Então isso é uma escolha. E uma escolha diária. Vamos voltar para Romanos 5, por favor.
vocês. E é o que muita gente tem se baseado hoje em dia. A graça de Deus está aí. A graça de Deus me alcança. Então eu posso fazer tudo, porque a graça de Deus vai me perdoar, não é isso? É que muita gente tem visto e vivido por aí. Sabe, eu vejo gente falando barbaridades, cometendo barbaridades e se cobrindo na graça de Deus. E que graça é essa? Para mim não existe esse negócio. E aí a palavra do Senhor, Romanos 6, ela é perfeita, cirúrgica. E vai dizer o seguinte: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabei que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados para a sua morte? Então é porque eu estou na graça, estou vivendo a época da graça, o tempo da graça, não da lei, porque na lei era pecou, tome. Que eu vou ficar pecando para que a graça de Deus tenha valido na minha vida? Não. Isso não existe, a graça ela já vale. Não existe hoje, a própria palavra vai dizer que se você diz que você não é pecado, você é um mentiroso. Mas existem níveis de pecado, existem iniquidades que a gente precisa se libertar. Então, por exemplo, se eu sei que eu fumo todo dia, aí Deus está falando, rapaz, larga isso aí, rapaz. Não, eu vou fumar porque Deus vai me perdoar, porque a graça dele vai cobrir a minha vida. Aí eu começo nesse ciclo e acha que a graça está entrando nesse meio aí. Meu irmão, a graça está disponível para você na cruz. Mas quando você chega na cruz, ó, você deixa seu passado ali, pega a cruz e segue. Você não carrega bagagem, não. O sangue de Jesus, ele nos lava. Quando você lava alguma coisa, ela permanece suja? Você está entendendo? Quando você é lavado, a sujeira ela ficou para trás. E agora você é lavado e remido pelo sangue. Então agora, a partir desse momento, você tem um compromisso de usar a graça de Deus ao seu benefício. E aí a palavra vai continuar dizendo, portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Tem muita gente nas igrejas servindo ao pecado. E é triste falar isso. Ninguém fala isso com alegria. Tem gente servindo ao pecado. Não, não é assim não. Eu fico triste de ver gente que diz está levando o nome de Jesus e não vive isso aqui, ó. Sabe, eu sei que eu tenho os meus defeitos, cada um de nós tem os nossos defeitos, mas a gente precisa ao máximo transparecer isso aqui, ó. Porque ser crente aqui dentro é fácil, mas ser crente depois daquela porta, ser crente no trabalho, na escola, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa caminhada. E a palavra vai continuar dizendo, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em seu desejo. Não reine em você o pecado, não reine em você os maus desejos. Muita gente pensa que é errado o teu desejo, não é. Errado é o que você faz com o desejo, porque o desejo ele é da nossa carne. Enquanto estivermos nesse corpo limitado, nós passaremos por desejos e tentações. Mas a palavra do Senhor vai dizer, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E também vai dizer que não virá sobre vós nenhuma tentação que não poderá suportar. Aí você olha para a sua vida hoje e fala, poxa, eu me sinto pecador, eu me sinto sujo. O que eu faço agora? Primeira coisa, como é que eu venço o pecado? Confesse o seu pecado. Deixa, abandone. E confessar o pecado, irmãos, é uma coisa muito pragmática para uns.
Sabe, as pessoas confessam pecado. Ninguém ouviu nada e acabou. Deus ouviu, beleza. Vale, isso não estou dizendo que isso é inválido, não. Mas é aquele que confessa e deixa. Sabe? E tem pecados que é necessário você chegar pro irmão, ó, Júnior. Pô, Júnior, velho, felizmente, velho, fui ali no paraíso, fiz um 57, meti uma armada, levei tudo. E agora, faço o quê? Passe sua consequência. Porque Júnior, ele vai ser responsável agora por me ajudar e me fortalecer, se eu quiser. Se eu quiser. Porque se eu quiser, Júnior vai me ajudar e me fortalecer. E eu vou vencer. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Sabe, a gente precisa pegar isso aqui, ó. Fazer um upload dentro disso aqui, ó. Porque a gente precisa viver. E não é todo tempo que eu vou estar com isso aqui para ler e olhar. Isso aqui precisa estar aqui, ó. Para que eu saiba, um manual de vida. Isso aí mesmo. Eu saiba, ó, como viver. Isso aí mesmo. E a palavra vai dizer, né, tem canções que dizem: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para que eu não peque contra quem? Contra o Senhor. Quando você peca, irmão, não vá pensando que vai afetar sua vida com seus coleguinhas, com seus amigos, com seus... Não, pode ter consequência. Mas quem é o maior prejudicado além de você? Qual é a maior relação prejudicada? A sua com o Senhor. A sua com o Senhor. E uma coisa que eu sempre vou defender: esteja com pessoas que te impulsionem a Deus. Esteja com pessoas em que você se espelha. Sabe, tenha pessoas como espelho. Não estou falando para você idolatrar ninguém, estou falando para você tomar pessoas como espelho. Se eu gosto de pregar, eu vou pegar um pregador que eu me espelho, que vive uma vida íntegra com o Senhor, que vive debaixo dos preceitos do Senhor. Se eu gosto de tocar bateria, eu vou pegar um baterista que sirva ao Senhor, seja íntegro e esteja ali para me fazer crescer. Se eu quero ter um bom casamento, eu vou procurar uma pessoa que tenha um bom casamento e tenha experiência. Aí tem pessoas com 30, 40 anos de idade pedindo conselho a gente de 15, pô. Assistindo no YouTube. Pô. Vendo TikTok para como resolver. Como resolver a depressão em 5 passos. E não procura ajuda especializada. Porque, irmãos, observe. Se hoje você está passando uma situação, eu tenho a certeza que se você viver isso daqui, você vai vencer. E quando você vencer, Deus vai colocar na sua vida pessoas para que você possa ajudar na mesma situação. Então existem pessoas que passaram pelas mesmas lutas que você. Aí você quer voltar na blogueira, na influência lá, que está vivendo toda atribulada, nem é cristã. Ah não, mas ela venceu a depressão. Você sabe, você está vivendo com ela lado a lado. Você sabe qual foi o preço que ela pagou? Jesus já pagou um preço alto, pô. Aí eu pego tudo isso que Jesus fez e jogo fora. Porque para mim a palavra de Deus não vale nada. Porque eu estou buscando aonde? Em outras fontes. Sabe? Estou buscando em outras fontes. A gente prefere, Júnior, é a realidade do mundo aí fora. Eles preferem beber água do esgoto do que beber água mineral. Sabe? Porque a do esgoto tem gosto. Entendeu? É verdade. Pega o que está sujo, poluído. Altares sujos, poluídos. Mas eu prefiro beber desse altar porque me convém. Você está entendendo? Não quer beber da água da fonte da vida. E a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 5:19: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Além disso veio a lei para que a transgressão abundasse. O pecado ele foi abundado sobre a lei. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para a justiça de Deus e a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero orar com vocês nessa noite. Queria que vocês ficassem de pé.